protagonista com habilidades inúteis? Bom, hoje vamos acompanhar a história de Haruko, um otaku solitário que foi teleportado com seus colegas de classe para outro mundo. Mas como foi o último na hora de escolher as habilidades únicas, restaram apenas as piores. E desta forma, ele é obrigado a enfrentar esse novo mundo repleto de magia e fantasia no modo difícil, apenas com suas habilidades bizarras. Mas antes de começar, não esquece daquela moralzinha com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, porque isso ajuda demais o nosso canal a continuar sendo recomendado pelo YouTube, porque recentemente tá tendo uma baixa aí grande. Mas enfim, bora pro anime. Nosso anime começa apresentando Haruko, que armou a armadilha para os goblins que o perseguiam, determinado a abrir um caminho nesse novo mundo. Mas vamos voltar ao dia em que ele foi levado para esse Isekai quando estava lendo seu livro sozinho na sala de aula, o que ele não considerava um problema, já que não queria se relacionar com seus colegas, que apenas iriam atrapalhar sua leitura, e se fossem dividir a classe em turmas, eles teriam os delinquentes, as populares, os atletas, os otakus, os representantes de classes e alguns outros. E por fim, teria ele, que não faz parte de nenhum grupo. Mas para sua surpresa, um círculo mágico começa a se formar, assim como o das light novels que ele estava lendo, o que o deixou animado por alguns segundos, mas essa animação passou rápido, já que seria um saco entrar em um Isekai. Então ele tentou fugir da sala de todos os modos, e até usou os dutos, mas o círculo mágico o perseguiu e o teleportou para a clássica sala branca, fazendo ele se questionar onde estava o rei e a princesa linda que um nerd jamais conheceria na vida real. Mas ele acaba notando um velho que fica em pânico ao vê-lo, e ele seria uma espécie de deus deste lugar, e aparentemente toda a sua turma já estava no novo mundo, então ele o instruiu a ser rápido na configuração de suas estatísticas de Isekai, onde normalmente as pessoas tinham 50 pontos para gastar, mas essa foi a primeira vez que o velho invocou 43 pessoas de uma vez, e para piorar, as skills eram distribuídas por ordem de chegada, então as mais fortes já foram selecionadas, e ao analisar, ele nota que só tinham habilidades bizarras, como rolar dados, conjunto de aldeão rank A, lente de contato, bastão, bem-estar, caminhar, calistenia, sensibilidade, mestre do nada e comunicador de empresa, o que não fazia nenhum sentido, deixando Haruko indignado. E como ele estava demorando muito, o velho decidiu enviar com todas as habilidades que sobraram. E ao chegar na floresta, Haruko percebe que realmente estava sozinho em outro mundo, e nota um item no chão que fazia parte do conjunto de aldeão nível A, e fica surpreso por essa bolsa conseguir guardar itens infinitos, mas os itens lá dentro ainda pareciam um monte de porcaria. Mas mesmo assim, ele coloca os equipamentos e tenta abrir seus status, mas uma mensagem manda ele rolar os dados, deixando Haruko indignado pelo velho realmente ter mandado para esse lugar com todas as sobras. E ao rolar os dados, eles dão o resultado M, fazendo ele implorar que não seja M de menos, e atribui o resultado em sorte. E ao abrir os status, ele nota que aquele M significava máximo, e além disso, ele possuía duas habilidades diferentes, que talvez tenha conseguido por ter sido enviado sozinho. E aparentemente, quando se é solitário, você podia usar a habilidade subjugar para dar ordens aos monstros, e dessa forma ele começa a procurar um lugar seguro, e fica aflito com a possibilidade de aparecer algum monstro, já que sua habilidade elevada de fingir dormir não o ajudaria em nada. Então decide testar as lentes de contato e fica surpreso ao notar que elas funcionavam como uma habilidade de avaliação, e dessa forma ele consegue alguns cogumelos comestíveis, que aumentava sua capacidade. Depois de um tempo, ele encontra uma caverna vazia, onde decide armar sua barraca, e com o auxílio da magia de temperatura, ele acende a fogueira, elevando o nível da habilidade, e agora ele podia usar magia de fogo, além de ter ganhado as habilidades clarividência, percepção e detecção de inimigo. E dessa forma, ele passou seu primeiro dia nesse novo mundo, e graças à sua habilidade recluso, os seus itens ganharam alguns efeitos especiais, como a luminária que tinha repelente de monstros. E com o conjunto de aldeão rank A, ele prepara sua refeição e admite que esse aldeão estava realmente preparado, e até parecia um sobrevivente da selva. Então depois de comer
comer, ele vai explorar a floresta, mas acaba encontrando alguns goblins que o deixam aflito, já que eles deviam ser monstros fracos, mas possuíam status elevados. E apesar de estar inseguro por ter apenas um bastão, ele decide usar a habilidade Empacotador para enchê-lo de energia mágica, e com isso ele parte pro combate, dando várias pauladas nos goblins que não tiveram a mínima chance, e fica muito empolgado por finalmente conseguir derrotá-los. E depois de sua primeira batalha bem sucedida, ele retorna pra caverna, onde percebe que tinha subido de nível e suas habilidades tinham dobrado. Então, a partir do terceiro dia, ele começou a se cansar dos cogumelos, mas apostava que a representante de classe reprovaria uma alimentação desequilibrada. Então comeu todo o seu cogumelo e partiu para elevar suas habilidades, além de procurar alguma carne, mas só encontrou mais cogumelos. E em seguida ele decidiu testar sua magia envolvente, que aumentava suas habilidades físicas e defesa, e com seu corpo mais leve e ataques mais rápidos ele destrói alguns goblins que encontra no caminho, ficando extremamente confiante sobre derrotar 3 goblins ao mesmo tempo. Mas ao encontrá-los, ele acaba fugindo, e dessa forma ele começou a caçar goblins todos os dias e estudava magia durante a noite, até que finalmente conseguiu derrotar um goblin com apenas um golpe, além de ter decorado sua caverna, o que o deixou empolgado. Afinal, parecia que estava pegando o jeito desse Isekai. Mas certa noite ele finalmente encontrou um coelho e conseguiu pegá-lo, mas ele nota uma presença que não era dos goblins e na verdade eram os delinquentes da turma com quem não queria se misturar. E com sua clarividência ele percebe que as garotas populares também estavam próximas, assim como os nerds e os representantes de classe, o que o fez pensar que sabia que esse mundo era um lugar cruel e talvez seja melhor ter companheiros, e se lembra que conhecia a representante de classe desde a escola primária e talvez pudesse ficar ao seu lado, mas Haruko se recusa, afinal nada podia superar essa liberdade e isolamento sem ninguém para o dizer o que fazer, e promete dominar esse mundo sozinho. Haruka se esconde dos delinquentes, mas eles escutam um barulho da moita e começam a se aproximar, mas o coelho salta dela. Então eles decidem ir embora, mas Haruka o segue, porque apesar de não querer se envolver com eles, ele queria saber sobre o que estavam falando. E os delinquentes começam a falar sobre as garotas, como a vice-representante ou a menina do time de natação, o que não deixa Haruka preocupado, já que a representante estava ao lado delas e estava acostumada a impedir os bagunceiros, e os arruaceiros comemoram pela habilidade de Tanaka permitir que eles façam o que quiserem com as garotas. E depois de ir embora, Haruka volta pra caverna e fica indignado pelo nível da habilidade solitário ter subido, e pra piorar, seu nível ainda estava no 3, apesar de ter se esforçado tanto. Mas talvez seja por conta da habilidade mestre do nada e burro, que talvez signifique que ele não consiga se concentrar em nada por muito tempo pra ter sucesso, e o burro poderia fazê-lo parecer um tipo de marionete. Haruka não consegue dormir por culpa do som da batalha, e ao se aproximar, ele encontra os nerds lutando contra goblins e pensa em ajudá-los, mas ao ver que estavam no nível 16 e que suas classes eram feiticeiro, santo, guardião e shinobi, ele desiste e se lembra que sua classe era cheia de atletas e alunos excelentes, além de filhos de celebridade, então costumavam questionar como um garoto normal como ele acabou ali. Mas como os nerds eram profissionais em Isekai, ele decide se retirar, mas nota um grupo de goblins se aproximando sorrateiramente pelas costas, e como eles conversavam de vez em quando, ele decide ajudá-los, e acaba com os goblins, deixando os nerds empolgados ao vê-lo novamente, além dele ter o salvo. Mas Haruka fica sem jeito, já que ficou sozinho há tanto tempo que quase esqueceu como conversava, e ao levá-los para sua caverna, eles ficam impressionados com tudo que ele tinha criado, e Haruka pergunta o que eles estavam fazendo sozinhos durante a noite, e eles respondem que estavam fugindo, deixando ele surpreso e curioso. Então eles começam a contar sobre o dia em que foram mandados para a floresta, e todos ficaram aflitos por estarem em outro mundo. Então os encrenqueiros começaram a intimidá-los para que contassem o que sabiam sobre Isekais, e enquanto a representante tentava acalmar os alunos, surgiu vários goblins, deixando os alunos apavorados
apavorados, mas os nerds os enfrentaram e os atletas tentaram ajudá-los. Então, depois daquela confusão, a representante conseguiu organizar todos, que começaram a trabalhar juntos, mas essa união durou pouco tempo, porque as patricinhas e os arruaceiros se negaram a trabalhar, desfazendo a união da classe. E a partir disso, a representante e os nerds, junto a alguns estudantes, tiveram que fazer todo o trabalho, além de lidar com os monstros, já que se lembravam dos delinquentes terem escolhido as habilidades Charme, que concedia controle sobre as pessoas, e manipulador de marionetes. Então precisavam subir de nível para enfrentar essa escolha perversa de habilidade. Mas os delinquentes também começaram a subir de nível, já que queriam usar suas habilidades. Mas os nerds mantiveram o olho neles e contaram para a representante sobre o plano de Aren deles. E por isso ela também começou a subir de nível, mas os delinquentes conseguiram usar suas habilidades em alguns dias. Então a representante foi de encontro a eles, que não tiveram a mínima chance. E os nerds usaram a habilidade selo para bloquear o Charme, o manipulador de marionetes. E com seu plano exposto, os delinquentes foram expulsos do acampamento. Mas depois de algum tempo, eles retornaram em busca de vingança, causando uma grande confusão e destruindo todo o acampamento. E depois deles irem embora, as populares começaram a acusar os nerds por terem arrumado essa briga e deviam saber qual era o lugar deles, que deviam consertar tudo, virando toda a classe contra eles, apesar da representante ter tentado ajudá-los junto a algumas pessoas. Mas como não aguentavam mais aquilo, eles decidiram partir, deixando Haruka emocionado com o tanto que eles sofreram, e ele decide oferecer uma festa de cogumelos. E dessa forma, eles passam a noite juntos, fazendo Haruka admitir que não ser solitário às vezes não era tão ruim. Então, no dia seguinte, os nerds se despediram dele e perguntaram se ele realmente não queria ir com eles, que iriam procurar uma cidade onde começariam como aventureiros. Mas Haruka recusa e pensa que, apesar de ter vontade de ir, ele ainda possuía um péssimo conjunto de estatísticas, então apenas iria atrasá-los. E decide verificar os outros, já que os nerds pareciam estar preocupados. E no caminho acabou encontrando um kobold, e depois de um tempo ele encontrou o acampamento que estava vazio. Mas com sua habilidade, ele segue as pegadas e se depara com as garotas populares. Então decide se retirar, mas as garotas o notam e começam a correr atrás dele, pedindo para que espere, por favor, o que deixa Haruko confuso. Então ele se vira para as garotas, que perguntam se ele era amigo do grupo dos nerds. E ele questiona o motivo delas estarem os procurando e se seria para colocá-los para trabalhar. Mas as meninas respondem que só queriam pedir desculpas, o que deixa ele ainda mais confuso. E as meninas falam que só agora perceberam o que tinham feito e só estavam vivas graças a eles, fazendo Haruka perceber que elas pareciam muito sérias quanto a isso, já que no mundo real elas jamais pediriam desculpas. E Haruka diz que elas jamais iriam alcançá-los e pergunta se elas conseguiam sair da floresta ou lutar contra monstros para ficar mais fortes e procurar seus salvadores para pedir desculpas, ou se iriam simplesmente desistir, e exige uma resposta, porque poderia prejudicar os nerds se não verificasse se elas estavam falando sério. E as meninas começam a chorar porque queriam pedir desculpas e os monstros iriam devorá-las, então elas imploram que ele ensine tudo o que precisavam saber para sobreviver, até encontrá-los para retribuir o favor. E quando Haruko diz sim, a sua habilidade subjugar é ativada, e ao notar, ele checa seus status, onde as garotas estavam em sua lista de subjugação, e se questiona o que estava acontecendo, porque quando tentava falar com elas simplesmente ficavam estáticas com um olhar vazio. E quando elas eliminavam um monstro, faziam sem dizer nada, o que era aterrorizante. E em seguida, elas pegam os cristais mágicos dos monstros e levam pra ele como um cachorro com um frisbee. E ao tentar dar uma poção de cura pra uma delas, ela joga a poção de cura nele, deixando Haruka indignado. E apostava que se a representante de classe visse isso, ela iria pirar. E se questiona como cancelava essa coisa de subjugação, mas a representante finalmente o encontra e fica feliz ao vê-lo, mas apesar de seus vários esforços, ela não consegue sua atenção, já que Haruka estava muito focado sobre como usar os
cogumelos para fazer poções, porque a poção de cura tinha cheiro de cogumelo, mas a representante grita o seu nome, deixando ele surpreso. Mas enquanto isso, os delinquentes falavam sobre o plano de destruir o acampamento. Haruka se assusta ao ver a representante, que reclama por ele não saber seu nome, mesmo se conhecendo desde a escola primária, e junto dela vem as outras garotas da sala, e a representante fica curiosa sobre o motivo das meninas populares estarem estranhas, e a explicação de Haruka deixa a representante indignada, afinal a subjugação devia ser usada em monstros, e todas as garotas começam a julgá-lo, mas a representante consegue acordar as meninas, e enquanto elas explicavam, Haruka tentava moldar algo com sua magia de terra, mas acaba se enterrando, deixando a representante indignada, mas depois de tirá-lo da terra, ela pede desculpas porque as meninas disseram que ele veio ajudá-las, mas Haruka só queria voltar pra casa, o que deixa a representante curiosa sobre como ele tinha uma casa nesse mundo, e depois de uma longa conversa, as meninas decidem pedir pra ele deixá-las passar a noite em sua casa, que tinha até mesmo banheira, fazendo ele delirar com a possibilidade de ter a casa cheia de garotas. E com isso eles começam a caminhada, com Haruka guiando as meninas pela floresta, apesar delas mal conseguirem acompanhá-lo. E eles finalmente chegam na casa, que deixa as meninas maravilhadas e ficam tão animadas com a banheira que saem tirando a roupa de uma vez, deixando Haruka envergonhado. E com toda essa confusão, ele decide dormir na barraca do lado de fora, mas a representante vai até ele agradecer por ter a salvo, já que depois que o grupo de Oda foi embora, os outros meninos também decidiram sair, e graças a Haruka elas conseguiram ficar à vontade novamente. E confessa que apesar de ser a representante, ela não conseguia fazer nada que Oda e os outros fizeram, mas Haruka tenta animá-la, afinal ela já fazia muito. E além disso, os nerds foram praticamente criados para o dia em que foram transportados para esse mundo, então eles quem seriam os estranhos, mas a representante não achava gentil chamá-los dessa forma. E Haruka continua falando que ela não devia se comparar e nem se julgar em relação a caras que nasceram pra isso, fazendo ela sorrir ao admitir que se sentia melhor, mas ela nota que ele tinha casa, comida e podia derrotar monstros, então isso o tornava mais estranho que Oda e os outros, fazendo Haruka mudar de assunto. Mas com isso ela se despede dele, que não consegue dormir ao se lembrar da cena da banheira. Mas no dia seguinte ele é acordado por uma das meninas, que avisa que o café estava pronto, e acaba chegando perto demais, e quando ela diz que tinha peixe grelhado, ele fica tão empolgado que acaba batendo na cabeça da menina, e se emociona ao comer o peixe, deixando a representante curiosa sobre o motivo da empolgação, afinal ele morava na frente de um rio, mas Haruka explica que não conseguia pescar, então só comia cogumelos, e uma das meninas mostra como elas pescavam jogando sua magia elétrica no rio, deixando Haruka empolgado. Ele pede que ela faça novamente, mas dessa vez ele usa sua habilidade empacotamento para envolver a magia relâmpago, e dessa forma ele consegue usar a magia para pegar peixes, além de ter conseguido a habilidade, deixando a menina curiosa sobre como ele conseguiu sua magia. Então Haruka explica que talvez ao usar o empacotamento combinado com o mestre do nada, ele poderia conseguir qualquer magia, o que a representante acha muito roubado, mas ele diz que apenas ficou preso com todas as piores habilidades que sobraram, mas talvez até mesmo elas tenham alguma utilidade, e pergunta o que elas planejavam fazer, e a representante responde que estavam pensando em ir para a cidade, o que Haruka já esperava, afinal as meninas populares queriam caçar os nerds, deixando elas indignadas porque queriam agradecer e se desculpar, e a representante diz que antes precisavam subir de nível, e Haruka concorda, afinal precisavam de níveis se quiserem caçar os nerds, deixando as meninas ainda mais indignadas, e ele se oferece para ajudá-las, apesar da representante ter dito que não iria caçar o Oda, fazendo Haruka admitir que seria divertido assistir o confronto entre os nerds e as garotas OPs. E depois do papo duvidoso, ele fica surpreso pelo menor nível das meninas ser 16, enquanto ele ainda estava no 7, mas de qualquer forma ele manda elas lutarem contra alguns kobolds de nível 8, mas elas quem acabam apanhando, e correm para sua tenda mágica, deixando ele indignado. E depois das meninas populares terem saído,
distraído. A menina que o acordou pede desculpas pelo que tinha acontecido, mas precisava testá-lo porque ela quase foi pega quando os meninos atacaram, o que foi traumatizante, então ficou preocupada com a possibilidade dele fazer o mesmo. E Haruka nota que elas passaram por muitas coisas e ela continua falando que ele tem as ajudado muito e não era como aqueles meninos, mas acaba ficando envergonhada e diz que iria acordá-lo na manhã seguinte quando o peixe estivesse pronto, e ele agradece a garota peixe que pede pra ele não chamá-la dessa forma. Então no dia seguinte as meninas estavam decididas a lidar com os kobolds, mas a representante diz que antes elas precisavam treinar, e com isso elas enfrentam alguns goblins até que o dia da vingança finalmente chega. Mas Haruka fica indignado ao ver algumas garotas desistindo da luta, mas outras meninas junto às populares enfrentam os kobolds e acabam com eles, ficando muito contentes pelo treino ter funcionado, e Haruka fica feliz porque sua vida de solidão e liberdade voltaria em breve. E a representante o agradece e diz que agora eles poderiam ir para a cidade junto com ele, e Haruka pergunta quando disse que iria com elas, mas a representante o ignora e diz que iriam juntos, deixando ele sem saída. E com tudo resolvido, Haruka enche sua bolsa com a ajuda da garota peixe, e como não cabia mais nada, ele decide deixar a menina peixe pra trás, deixando a representante indignada. Mas Haruka fica sério e diz que não sabiam o que encontrariam lá fora, então deviam ficar atentos. Mas certa noite um dos meninos implora para que não seja eliminado porque não tinha aquela habilidade, enquanto o ser misterioso acabava com o garoto. No caminho para a cidade eles encontram um orc que Haruka decide encarar, então manda as meninas ficarem de olho para aprender como se lutava, e depois de fugir do ataque do orc ele se lembra dos nerds terem dito que os ataques físicos não funcionavam contra eles, mas a magia funcionava, e Haruka tinha uma magia chamada Grande Magia, que seria uma fusão dos 4 elementos que ele tinha conseguido graças ao embalar, fazendo ele admitir que até mesmo as piores habilidades podiam ser úteis. Mas o orc interrompe seu pensamento e Haruka dá uma paulada em sua cabeça e elimina o monstro, fazendo ele se perguntar se o orc realmente era imune contra ataques físicos. E contra o próximo orc ele usa sua magia de fogo e elimina o monstro com um ataque, deixando as meninas indignadas porque ele era muito forte, desse jeito elas não aprenderiam nada. Durante a noite, Haruka fica afastado das meninas olhando seu mapa criado pelas lentes de contato, mas um alerta avisa sobre alguém se aproximando e Haruka fica aflito com a possibilidade de ser os delinquentes, mas fica aliviado ao ver os atletas bobos que o cumprimentam, e a representante de classe os observa enquanto Haruka perguntava o que eles faziam ali ou se estavam atrás das garotas como stalkers, o que eles negam, e na verdade vieram pra falar com ele, deixando Haruka curioso sobre o motivo de estarem se escondendo das meninas. E eles respondem que porque não podiam confiar em ninguém, afinal existia uma habilidade mais assustadora que marionetista e charme. E Haruka pergunta se seria o sequestrar e eles confirmam, mas sabiam que essa habilidade não estava entre os delinquentes, que falaram pra todos sobre suas habilidades, então outra pessoa a possuía. E Haruka volta a chamá-los de bobos e pergunta o que achariam se ele quem a possuísse, e eles respondem que ficariam tranquilos, e Haruka revela que não tinha essa habilidade, apesar de ter aprendido o subjugar, o que eles consideravam quase pior, mas se estivesse com ele não tinha problema, afinal iria ficar sozinho de qualquer maneira. Mas de qualquer modo eles apenas queriam contá-lo sobre aquela habilidade, enquanto eles ficavam de olho na floresta, e pedem para Haruka dizer a todas que sentiam muito, enquanto a representante os observava ao fundo. E no dia seguinte a representante pede para falar com Haruka sobre os meninos da noite passada, e o pede desculpas porque queria ter contado antes, mas Haruka a interrompe e diz que sabia que ela quem tinha o sequestrar, deixando ela surpresa, afinal só tinha contado pros nerds, e Haruka responde que apenas precisou olhar uma vez para descobrir, e ela pergunta o porquê ele continua
continuava ajudando se sabia disso, e se não estava com medo, e Haruka questiona o porquê teria medo, e ela explica que essa habilidade aterrorizante roubava as habilidades de alguém ao eliminá-lo, o que qualquer um teria medo, mas Haruka volta a questionar o motivo de ficar com medo, e além disso, Oda e os outros também não tiveram medo, e a lembra que eles selaram as habilidades dos delinquentes, mas não a dela, porque ficaram aliviados por ser ela que possuía, e o mesmo valia pra ele, deixando ela aliviada. E com isso eles voltam a caminhar e Haruka vende alguns sucos e uma das garotas oferece um pagamento diferenciado, deixando a representante indignada. E depois de uma longa caminhada, ele pede que elas montem um acampamento enquanto ele explorava mais um pouco. E apesar das suas habilidades não serem as melhores, ele consegue combiná-las, tornando tudo mais fácil e rápido. E com um super salto ele consegue ver todo o rio, mas acaba caindo, e se não tivesse usado o enrolar para melhorar sua forma física, teria sido eliminado. E no acampamento ele recebe uma bela bronca da representante, e Haruka tenta fugir do assunto falando que faria um suco, deixando a doida do suco empolgada. E no dia seguinte eles voltam a caminhar e finalmente saem da floresta fechada, o que deixa Haruka em alerta, mas ele nota que tinha uma nova habilidade, passeio aéreo, e começa a andar subindo pro céu, deixando a representante aflita. E lá em cima ele usa outra habilidade e encontra os primeiros moradores de outro mundo que estavam em apuros, e diz a representante que o povo do Isekai estava sendo atacado, e ela pergunta se deviam ajudá-los, fazendo Haruka pensar que ser atacados por monstros não significava que eram pessoas boas, e essas garotas confiavam demais, e diz que não chegariam se tentassem correr, e pergunta o que fariam se fossem bandidos, então seria melhor evitá-los, mas a representante promete que se eles tentarem machucá-los, ela também lutaria, mas se não forem, então ela queria ajudá-los, o que Haruka já esperava, e por isso ele decide ajudá-los, mas como não conseguia alcançá-los correndo, ele usa uma combinação de magias para se lançar no céu, mas ele fica confuso ao ver a representante agarrada em sua capa, e ela explica que acabou sendo pega por sua magia de vento e pede para ele parar, mas Haruka responde que humanos não eram feitos para parar tão rápido, e com um impacto eles eliminam os lobos, deixando o grupo confuso, e Ofter, o líder do grupo, o agradece por salvá-los e explica que acabaram nessa situação porque a guilda de aventureiros enviou uma solicitação de extermínio e acharam que seria um dinheiro fácil, mas quase foram eliminados. E como Haruka não tinha o que fazer enquanto a representante estava desacordada e as meninas não chegavam, ele decide oferecer alguns cogumelos grelhados pro grupo, deixando Gatek surpreso por ele estar oferecendo caps de resistência, que seria um item raro, o que Haruka não sabia, e todos se recuperam depois de comer. Mas Haruka se pergunta o que aqueles velhos faziam no grupo dessas garotas, e a representante acorda com ele querendo arrumar uma briga, mas depois disso as meninas chegaram e ficaram loucas ao verem um elfo, e o grupo os guiou até a cidade, e ao chegar na entrada as meninas ficaram extremamente empolgadas. Mas enquanto isso, na floresta os delinquentes se preparavam para rastrear as garotas, mas um garoto sugere que antes eles destranquem suas habilidades charme e marionete, e como apenas alguém com a habilidade selo podia fazer isso, eles decidem procurar os nerds primeiro, e aquele garoto dá um sorriso maldoso, enquanto os atletas ficavam aflitos ouvindo seu plano. As meninas ficam maravilhadas com a cidade, mas a representante chama elas com seu apito e avisa que precisavam focar nos objetivos principais, que seriam ir até a guilda de aventureiros para se registrarem e vender os cristais que coletaram, e depois perguntariam sobre o grupo de Yoda. E ao chegarem na guild, Haruka fica assustado com os membros, mas Ofter o avisa que o mestre da guild queria falar com ele, então Haruka sobe as escadas enquanto as meninas se registravam, e Haruka fica apavorado ao ver o mestre, que estava grato por ele ter salvo o grupo de Ofter. E depois de quebrar aquele clima tenso, Haruka decide vender seus cristais mágicos, deixando a recepcionista impressionada com a quantidade que ele tinha, e como eram muitos, ela pede que ele retorne no dia seguinte para eles avaliarem tudo, o que Haruka concorda. E depois das meninas se registrarem, elas se juntam a Haruka, e os aventureiros ficam impressionados por todas estarem no nível 30, e agora era a vez de Haruka se registrar na guild. A representante diz a Ofter e Gatek que ele se tornaria um aventureiro incrível, afinal nenhuma delas estaria
ali se não fosse por ele. Era um aventureiro, já que o nível mínimo exigido era 10 e ele estava no 9. E além disso, os níveis 10 só eram aceitos se estiverem em um grupo, já que solos só eram considerados iniciantes no nível 20. Mas Haruka não podia formar um grupo por conta da habilidade solitário, e a representante pensa que se Haruka estava assim, então era sua responsabilidade garantir que todos fiquem seguros. E finalmente eles chegam na hospedaria, que Haruka achava um lugar bem duvidoso, e no dia seguinte ele planejava pegar seu pagamento dos cristais para voltar para a floresta. Mas na guild eles pedem desculpas porque esse era todo o dinheiro que tinham, e o mestre pede para que ele os deixe pagar o restante parcelado, o que Haruka concorda e fica surpreso por ter recebido 8 milhões, e Gatek convida Haruka para um lugar que ele iria gostar bastante, fazendo Haruka pensar besteira. E no caminho ele pergunta se Gatek tinha certeza que podiam ir tão cedo a um lugar assim, e Gatek o apresenta uma loja de armas pouco conhecida, deixando Haruka decepcionado. Mas Gatek diz que essa loja era perfeita para pessoas diferenciadas como ele, que começa a testar os itens. Ele fica tão empolgado que até fica de noite, e um colar chama a sua atenção, e Haruka pergunta sobre essa descrição serve 7, que era a mesma de seu conjunto de aldeão rank A, e o comerciante explica que isso se referia a combinar itens, e com esse colar ele poderia combinar até 7 itens para usar seus efeitos de uma vez, deixando Haruka empolgado, porque com seu conjunto de aldeão ele poderia combinar diversos efeitos. Mas a representante o repreende, afinal todas já estavam dormindo, e Haruka tenta se explicar porque iria pegar essa videira para atualizar seu pau de madeira, mas a videira começa a brilhar, assustando Haruka, que deixa ela cair no meio dos itens, combinando todos, deixando o vendedor furioso. Afinal, tudo aquilo valia mais de 10 milhões, e depois de uma longa negociação, o vendedor aceitou os 8 milhões, deixando eles quebrados. E no dia seguinte, Haruka estava frustrado porque não poderia sair para ganhar mais cristais, já que os estrangeiros não podiam sair da cidade a menos que se tornem aventureiros e peguem uma licença, e mesmo se tentar sair de fininho, as meninas iriam pará-lo. Então ele decide usar a nova habilidade de sua capa invisibilidade e consegue sair sem ser notado, e ao tentar pular o muro, ele acaba sendo visto pelas garotas ginastas e bate suas esferas de dragão no muro, e Haruka nota que uma das meninas estava faltando, e seria a naturalista que tirava roupa a qualquer momento e que estava prestes a fazer isso em uma banca de roupas. Mas Haruka consegue impedir a menina, falhando em sua primeira tentativa de fuga. E no dia seguinte, as meninas estavam animadas com a primeira missão, e claro que não levariam Haruka, que poderia tentar fugir novamente, o que ele já esperava. E novamente ele usa seu manto de invisibilidade e consegue sair da cidade. Ele corre em direção à floresta e tenta ignorar uma aldeia que estava destruída, e até pensa que tinha escutado o grupo de Oda, mas ele continua correndo. E no caminho ele nota um grupo de bandidos atacando uma carruagem, uma típica cena de Isekai. Haruka decide ignorar aquilo, mas um dos bandidos o ataca porque não deixaria nenhuma testemunha viva. Haruka até tenta falar que só queria voltar para a floresta, mas os bandidos não conseguem ouvi-lo, e Haruka os ataca com sua magia de fogo com seu cajado de madeira, mas os bandidos se irritam com ele, que devia ter uma classe de magia, então o atacariam no combate corpo a corpo, mas Haruka bate nos bandidos, que ficam indignados ao descobrir que ele não tinha nenhuma classe, e o atacam com sua habilidade das armas, que Haruka consegue desviar com facilidade, e ele pensa que se continuarem atacando dessa forma, eles logo acabariam desmaiando sem fôlego, o que acaba acontecendo. E da carruagem sai uma garota de uma família nobre que se apresenta como Meirielle, e o agradece por derrotar os bandidos, que se derrotaram sozinhos, e ela começa a ficar nervosa, porque não sabia o que dizer, e além disso ele tentou ignorá-la e abandoná-la no início, então não sabia se devia agradecê-lo, mas no mínimo ele tinha sua admiração, e pergunta o seu nome. Então Haruka se apresenta, e ela diz que era filha do senhor de uma certa cidade, e pergunta se ele poderia acompanhá-la no restante da viagem, fazendo Haruka pensar que só queria voltar para a floresta, mas a menina admite que estava com medo e também queria mostrar sua gratidão, deixando Haruka empolgado. E na carruagem, Mirei lhe pergunta de onde ele tinha partido, e Haruka responde que veio
veio de uma cidade esfarrapada com estalagens extravagantes e não se lembrava do nome, mas o balcão de troca de cristais estava lento e o balcão de registro da guild era hostil, e pra piorar não deixavam os estrangeiros saírem sem permissão e apostava que o senhor de uma cidade assim era tão esfarrapado quanto a própria cidade, fazendo Meirielle começar a chorar enquanto pedia desculpas por ser a filha esfarrapada desse senhor esfarrapado, e continua pedindo desculpas por ter agido de forma arrogante apesar de suas origens humildes, deixando Haruka indignado porque estava voltando pra cidade. Ele até tenta fugir da carruagem, mas a menina o impede. E enquanto isso, na floresta, os atletas encaravam os encrenqueiros que os atacam, mas alguém encapuzado perfura o peito de um dos encrenqueiros. Os delinquentes são eliminados 1 a 1 sem a menor chance de revidar e os atletas são impedidos de fugir por quem eliminou os delinquentes. E enquanto isso, Haruka era levado à força para a mansão de Meirielle, que fica indignada ao pegá-lo no flagra tentando fugir novamente, sem ao menos ela ter o recompensado, e em seguida Meirielle serve um banquete para Haruka, que fica extremamente empolgado, e como recompensa ela o dá uma quantia de dinheiro, e como ele tinha dito que não tinha uma identidade, ela concede uma permissão que continha o nome de Haruka ao lado do da cidade para que ele possa entrar e sair quando quisesse. Além disso, ser uma prova de seu caráter, mas Meirielle começa a ficar indignada por ele não estar a ouvindo mesmo depois de ter se arrumado para ele. Depois do banquete, Haruka retorna até as garotas e tenta explicar que não tinha fugido, afinal recebeu um convite para visitar a mansão do senhor local. E como as meninas tinham uma missão, elas decidem deixar as explicações para depois, e a representante diz que ele não tinha permissão para sair da cidade, mas depois delas irem, Haruka começa os preparativos. E para não preocupá-las, ele deixa uma carta avisando que estava preocupado com os atletas idiotas, então elas deveriam subir de nível enquanto o esperavam, e graças à sua identidade, ele consegue sair da cidade, fica feliz por ter sua vida de volta, além de ansioso para voltar para sua casa na floresta. E um orc tenta atacá-lo, mas Haruka o derrota facilmente, e admite que era estranho ver um orc neste local, mas agora que estava bem equipado, a vida na floresta se tornaria mais fácil. Mas com o entardecer, ele nota que as coisas estavam estranhas, e fica em choque ao se deparar com uma marca de sangue, e ao se lembrar dos atletas, ele se pergunta o motivo dos delinquentes ainda não terem saído da floresta, e começa a seguir os rastros, na esperança daqueles idiotas não terem entrado em conflito, e se depara com os atletas extremamente feridos. Mas como eles ainda estavam respirando, ele usa várias poções na esperança deles se recuperarem, e um deles finalmente acorda, deixando Haruka aliviado, e o garoto diz que acabaram estragando as coisas e pergunta se as meninas estavam seguras, e Haruka responde que estavam graças aos melhores atletas idiotas que tinham, e o menino começa a falar que os delinquentes foram eliminados e aquele cara era tão durão que não conseguiram fazer nada contra ele, que roubou todas as armas que ganharam daquela sala branca, um verdadeiro gênio calculista, que tinha tudo planejado e tinham certeza que em seguida ele iria atrás da representante de classe por possuir a habilidade sequestro, e descobriram que ela quem possuía por causa dele, que questionou o tempo todo onde a representante estava e acreditava que ele apenas os deixou vivo porque acreditava que eles iriam pedir a ajuda dela, mas eles mudaram o jogo e vieram até esse lugar, e como aquele cara iria seguir os rastros deles, eles poderiam lutar juntos para vencê-lo, mas Haruka pensa que não queria que o envolvessem nisso, já que tudo o que queria era viver em paz nesse lugar, mas não podia abandoná-los, e diz que iria lutar sozinho, e apesar de não concordarem, eles decidem confiar em Haruka, que estava com um olhar confiante, e Haruka diz que o trabalho deles era ir até a cidade e pedir desculpas à representante por serem burros, e pensa que talvez fosse melhor tê-los por perto, mas se todos caírem não teria ninguém para proteger as meninas. Enquanto isso, as garotas procuravam por Haruka, mas como ele deixou um bilhete, elas tinham a esperança que ele retornaria, e quanto a Haruka, ele se lembrava que os atletas o contaram sobre as habilidades OPs de suas armas, e ele notou que a habilidade de arma tinha uma grave desvantagem, que seria quando ativadas, já que deixavam a guarda aberta sem poder cancelar a habilidade. Se quiser vencê-lo, precisaria criar uma nova habilidade para aproveitar essa fraqueza, e ao ver alguns goblins de nível 20,
ele os derrota e fica frustrado por não ter subido de nível. Mas um Rei Goblin surge diante dele que fica surpreso e empolgado para testar algo. Ele começa a lutar contra o Rei Goblin e admite que se não tivesse combinado o item de fuga com essa capa, ele teria se dado mal, já que esse monstro tinha uma habilidade de arma poderosa. Mas esse era o momento perfeito para testar uma nova habilidade, e ao combinar várias ao mesmo tempo, em sua arma ele consegue um golpe rápido derrotando o Rei Goblin. Afinal, até mesmo as piores habilidades se tornavam úteis ao serem combinadas, mas outro monstro surge atrás dele, e Haruka se questiona de onde esse Imperador Goblin tinha saído. E pra piorar, ele tinha nível 50 enquanto ele estava no 9, e como não podia fugir, ele decide tentar novamente, e descobre que conseguia aprender as habilidades que ele desenvolvia. E ao acertar um monstro com sua habilidade, ele sente seu golpe, mas volta a se levantar, e consegue cortar a bochecha de Haruka, que fica impressionado com sua velocidade, principalmente por ele estar usando habilidades com arma. Haruka tenta desviar de seus golpes, e ao encontrar uma abertura, ele consegue golpeá-lo, mas o monstro começa a se curar e o atinge com outra habilidade, fazendo Haruka admitir que isso era péssimo, mas não poderia desistir, já que não estava tão abatido quanto os atletas. E essa batalha durou até o amanhecer, e ao vencê-lo, Haruka finalmente chega no nível 11. E ao retornar para casa, ele olha suas novas habilidades, e graças àquela luta, ele conseguiu entender como funcionava a habilidade Mestre do Nada, e finalmente conseguiu as habilidades que queria, já que sua habilidade inventada poderia lidar com a abertura deixada pelo uso de uma habilidade com arma. E com o entardecer, Tanaka finalmente aparece, e Haruka se lembra dele na primeira vez que encontrou os delinquentes. E enquanto isso, as meninas ficavam surpresas ao ver os atletas em péssimas condições, e a representante diz que se eles estavam ali, o Haruka também estaria. Mas um deles responde que nesse momento Haruka estava lutando sozinho na floresta, deixando a representante aflita. E quanto a Tanaka, ele admite que tinha a esperança de que aqueles atletas o levariam até a representante, mas parece que aqueles idiotas conseguiram enganá-lo depois de todo aquele trabalho que teve para enganar os delinquentes, fazendo Haruka questionar se ele planejou tudo desde o início, o que Tanaka confirma, e Haruka questiona o que aconteceu com os outros caras, além dos delinquentes e atletas, e Tanaka responde que todos foram eliminados, mas ele já estava cansado dessa conversa fiada, afinal tinha que ir atrás da habilidade sequestro, afinal não tinha tempo para gastar com um perdedor com as piores habilidades. Mas Haruka aponta seu cajado contra ele, e Tanaka manda ele apontar esse bastão imundo para outro lugar, e questiona o que um solitário como ele tinha a ver com isso, e Haruka responde que até mesmo os solitários tinham pessoas que queriam manter seguras, e dessa forma os dois iniciam o combate. Tanaka questiona se ele realmente achava que poderia vencê-lo com as piores habilidades que sobraram naquela sala branca, e ativa sua interferência deixando Haruka aflito, enquanto os atletas pediam que a representante confie em Haruka que conseguiria lidar com aquilo. Dificultava sua movimentação enquanto tentava desviar dos golpes de Tanaka, que admite que estava impressionado, e pergunta quando ele começou a suspeitar dele, e Haruka responde que percebeu algo errado desde o início, já que um gênio matemático solitário não se juntaria aos encrenqueiros, fazendo Tanaka admitir que planejou isso desde o início, ou pelo menos desde que perdeu a chance de pegar o sequestrar, e assim que conseguiu sua habilidade de interferência, que concedia controle sobre os movimentos do alvo, ele soube que poderia usar os delinquentes, mas Tanaka prende Haruka e o atinge com a bola de fogo, mas Haruka absorve sua magia surpreendendo Tanaka, enquanto Haruka estava aliviado porque ao combinar a videira ao seu cajado, ele conseguiu a habilidade secreta da videira, que absorvia efeitos mágicos, e Haruka parte pra cima de Tanaka, que tinha deixado a guarda aberta, mas Tanaka defende seu golpe e questiona se ele realmente achou que essa seria sua chance, quando na verdade apenas estava escolhendo com qual arma o eliminaria. E dessa forma ele começa a atacar Haruka com várias armas diferentes, até que o atinge com um golpe, o que Haruka achava péssimo. Afinal, ele possuía vários padrões de ataque, o que iria dificultar encontrar uma abertura em suas habilidades de arma. E ao notar que ele possuía várias habilidades, Haruka questiona se ele copiou as habilidades de todos da classe com o Copycat, e se estava atrás da representante de classe para copiar sua habilidade e usar para roubar a original, o que Tanaka confirma, fazendo Haruka reconhecer que ele era o
pior tipo de OP, já que copiava os movimentos de quem derrotou e pra piorar, quanto mais esperava, mais loucas as habilidades de arma se tornavam e quando o atacava, ele usava ilusões, então não tinha nada que pudesse fazer, deixando Tanaka empolgado por pensar que Haruka tinha desistido, mas Haruka responde que era apenas uma brincadeira e desvia de seu golpe, surpreendendo Tanaka, enquanto Haruka questionava se ele podia usar a mesma habilidade apenas 3 vezes, deixando Tanaka em choque. Ele pergunta por que não conseguia mais acertá-lo, e Haruka responde que descobriu sua fraqueza ao fazê-lo desencadear vários golpes e dessa forma notou que ele usava cada habilidade 2 vezes, por ter medo de perder suas cópias OPs, deixando Tanaka irritado. Ele responde que não tinha problema ele descobrir suas tendências de uso, já que era um tesouro vivo de habilidades de armas, mas Haruka consegue golpeá-lo e diz que não se importava quantos tesouros ele ainda tinha, já que ainda era sua vez, e quando estava prestes a derrotá-lo, Tanaka lança uma flecha de energia, deixando Haruka surpreso por ele ainda ter tanto poder, e Tanaka questiona como podia estar sendo derrotado por alguém como ele, mas ainda tinha uma carta na manga e devia se preparar para sua habilidade mais forte. Ele avança em direção a Haruka, que consegue desviar, mas Haruka nota que isso foi apenas uma distração e Tanaka o atinge com a habilidade eliminação, levando Haruka ao chão. E com a eliminação de Haruka, Tanaka começa a rir por finalmente ter o eliminado e começa a pisar em cima dele, por ter o feito usar tudo o que tinha, mas isso não importava, afinal quando conseguir a habilidade da representante ele teria tudo o que quisesse, e se despede de Haruka, que o chama, deixando Tanaka em choque, enquanto Haruka questionava se ele realmente achava que poderia simplesmente pisar em sua cabeça e ir embora, fazendo Tanaka questionar como ele ainda estava vivo, já que essa habilidade tinha uma taxa de sucesso de 100% em qualquer um de nível 11. Haruka explica que como tinha a habilidade bem-estar, isso não funcionaria contra ele, já que sua habilidade o concedia resistência a debuffs de status como a eliminação, fazendo sua taxa de sucesso cair drasticamente, principalmente por seu atributo sorte estar nas alturas, e apenas foi ao chão porque achou que devia agir como se tivesse sido eliminado, já que ele tinha se esforçado tanto. E Tanaka questiona como ele ainda conseguia se mover depois de ter usado a interferência para restringir seus movimentos, e Haruka responde que seria por conta da habilidade marionete, que apenas funcionava em situações como essa, e por isso ele treinou muito para conseguir controlar seu próprio corpo de fora, e dessa forma escapou de seus ataques. Afinal, até mesmo essas habilidades que ele ignorou não eram tão ruins, deixando Tanaka furioso. Ele começa a atacar com tudo que tinha e diz que tinha tudo perfeitamente calculado, afinal 1 mais 1 era sempre 2, o que Haruka concorda, porém isso só funcionava no mundo deles, e questiona se ele realmente achou que a matemática simples funcionaria em um mundo de fantasia, então 1 mais 1 seria pelo menos 2, já que nesse mundo não dava pra saber como os números funcionavam, fazendo Tanaka lembrar de sua vida passada, onde as aulas eram um tédio para um gênio como ele, que desejou que tudo acabasse, mas ao ser levado para aquela sala branca, ele finalmente se sentiu animado, e ao ver as habilidades, ele soube o que queria para finalmente se livrar do tédio, mesmo que precisasse eliminar seus colegas, e se pegasse todas as habilidades OPs, ele poderia se tornar perfeito, mas o cara com as piores habilidades estava o atrapalhando, e Tanaka consegue golpear Haruka com sua espada, fazendo Haruka notar que ele ainda tinha habilidades escondidas, e Tanaka continua golpeando, mas Haruka reage e consegue golpeá-lo, e diz que ele ficou preguiçoso com todas suas habilidades OPs e nunca se esforçou enquanto todos se esforçavam, e Tanaka começa a se desesperar e manda ele se afastar dele, mas Haruka decide eliminá-lo, e com um golpe de sua habilidade, ele acaba com Tanaka. Afinal, até mesmo as piores habilidades eram úteis quando se tinha engenhosidade. E depois da batalha, Haruka diz que isso foi o mais longe que pôde chegar, e todo dolorido e sem magia, ele pede desculpas às garotas, principalmente a representante, porque esse seria o seu fim, e quando estava prestes a perder a consciência, ele é surpreendido pelos nerds, que o ajudam, e Haruka pergunta onde eles estavam, e Oda responde que eles não aguentaram esperar, então vieram encontrá-lo, porque dessa vez, eles quem iriam ajudá-lo, e finalmente eles chegam até as garotas, que estavam preocupadas, e os atletas o agradecem pela ajuda, enquanto as meninas o carregavam pra dentro, e
quanto às populares, elas finalmente conseguem pedir desculpas ao grupo de Yoda. E Haruka pensa que conseguiu manter a representante todos seguros, então não iriam mais precisar dele. E tenta voltar para sua vida de solitário, mas a representante questiona para onde ele estava indo e pergunta se não tinha algo que ele devia dizer quando voltava. E ele responde que tinha voltado, fazendo a representante abraçá-lo. Ela pergunta o porquê ele estava tentando sair novamente e admite que ficou preocupada por não saber o que faria se ele não voltasse. Haruka pede desculpas e pergunta se a fez chorar de novo, mas a representante questiona por que faria isso, já que ele tinha voltado, e além disso, ele ainda tinha que levar um sermão de todas elas, deixando Haruka desesperado. Sozinho nas profundezas há muito tempo, um ser obscuro aguardava que alguém finalmente chegue, mas isso não passou de um sonho de Haruka, que cumprimenta os nerds que estavam indo até a dungeon, já que estavam atrás de um item raro, que mudava a forma como as pessoas pensavam sobre você, e depois de se despedirem, Haruka decide retornar para sua caverna, mas a representante começa a repreendê-lo por ter feito algo tão perigoso sozinho, fazendo Haruka admitir que isso era mais traumatizante do que ter lutado com Tanaka, fazendo ele lembrar do item que os nerds tinham dito, e por isso ele decide explorar a dungeon, porque talvez com esse item as pessoas comecem a gostar dele. E a dungeon guardava a sua inscrição, então já vai clicando aqui embaixo para ajudar na nossa nova meta de 40 mil inscritos. E não esquece de curtir e compartilhar bastante, porque dessa forma você me ajuda demais. E aliás, comenta aqui que item lendário você queria ter. Mas é isso, bora pro anime. Meirielle pergunta se seu pai não estava se esforçando demais, e ele responde que era necessário, já que Omui ficava na fronteira, onde tiveram um aumento nas aparições de monstros, o que diminuiu o número de comerciantes, mas um soldado entra desesperado em sua sala e avisa que uma horda de monstros estava se aproximando, enquanto Haruka encontrava uma horda de orcs, mas vamos até a guild, onde Meirielle avisa que estavam com problemas, porque a horda de orcs que destruiu a vila vizinha estava se aproximando da cidade, deixando todos aflitos. Os aventureiros começam a se preparar junto à representante, que se perguntam onde Haruka estava, e quanto a Haruka, ele enfrentava a horda de orcs, assim como o rei orc, sem nenhuma dificuldade. E com o entardecer, todos os aventureiros aguardavam os monstros prontos para o combate, mas Haruka derrota todos, e se pergunta o motivo de ter tantos orcs, o que ele decide deixar de lado, já que o que realmente queria era ir até a dungeon, e ao chegar nela, ele fica maravilhado com o lugar, onde encontra vários baús que tinham apenas porcaria. Ele se lembra daquele comerciante duvidoso que talvez possa saber algo sobre o item que estava procurando, então decide retornar para a cidade, onde todos estavam aflitos aguardando os orcs, mas acabam se deparando com Haruka, que fica confuso com aquela fogueira, e a representante avisa que uma vila próxima foi atacada pelos monstros que estavam vindo para a cidade, e um aventureiro pergunta se ele viu algum orc, fazendo Haruka lembrar daquele grupo que tinha derrotado, deixando todos indignados. E na guild, Meirielle o agradece por ter os defendido, assim como o mestre da guild, mas os dois também o repreendem por ter agido de forma imprudente, e claro que a representante também estava nessa, e o mestre da guild diz que estava sendo duro com ele porque os monstros se tornaram muito mais ativos recentemente, e até tem saído da dungeon, então talvez em breve eles enfrentariam um Stampede, e pede que Haruka seja mais cauteloso, deixando Haruka frustrado, porque agora, além das garotas, também tinha o chefe da guild e a filha do Lorde de olho nele, o que deixava sua vida de solitário cada vez mais distante, então precisava encontrar aquele item para que todos gostem dele. Então no dia seguinte, ele encontra o comerciante duvidoso e pergunta sobre o item que fazia as pessoas gostarem de você, e ele responde que era um item que aumentava sua favorabilidade, se chamava Anel de Feromônio, que diziam estar na dungeon e provavelmente estava em um andar que ninguém alcançou abaixo dos 50, deixando Haruka curioso sobre quantos andares tinham, e ele responde que acreditavam que eram 100 andares, mas ele não podia simplesmente descer as escadas, já que em cada andar surgiam chefes, e segundo as lendas da dungeon, era o lar do antigo imperador da dungeon, que estava envolto em mistérios, então se iria explorar, ele precisava de itens de recuperação, o que Haruka concorda e corre até outra loja, deixando o vendedor indignado, mas os nerds escutam sua conversa e avisam a representante que Haruka estava atrás do anel de feromônio, deixando a representante preocupada, e as meninas dizem que se ele conseguir esse anel seria péssimo, então se juntam para ir atrás
pais de Haruka, que questionam o que toda a classe fazia ali, e a representante pergunta o motivo dele estar indo para a dungeon. E se estava indo atrás do anel do feromônio, o que Haruka tenta negar, mas sua história do anel que deixava falar com os animais não engana ninguém, então ele começa a correr até a dungeon, onde o guarda tenta avisar sobre o perigo, mas todos o ignoram. A representante manda Haruka tomar cuidado com as armadilhas, mas ele responde que seu status de sorte era altíssimo, então não iria acontecer nada, mas ele acaba tropeçando e esbarra em uma parede que se quebra, fazendo ele cair em um precipício, deixando todos aflitos. Haruka fica em choque com a possibilidade de perder a vida com a queda, mas consegue transformar o chão em almofada, graças à sua magia de terra, e se pergunta se esse seria o 100º andar, onde estaria o último chefe. Tenta retornar para cima, mas sua habilidade de caminhar no ar não funcionava para ir direto para cima, então a única opção era procurar outra saída, e com tudo aquilo ele acabou ganhando novas habilidades como consciência espacial e detecção de armadilhas, e ao combiná-las ele consegue visualizar o andar, ficando surpreso por esse ser o andar 101, então com certeza teria um chefe secreto. E enquanto isso, a representante descia a masmorra com os alunos, e Haruka nota que aquela magia acumulada era mais densa do que a da floresta, e até dificultava a respiração, e com certeza quem estava atrás daquela porta seria o chefe secreto, que emite uma pressão avassaladora, e diante dele estava o monstro dos seus sonhos, e ao usar o avaliar, ele descobre que aquele era um imperador da dungeon e tinha nível 100, ficando em choque. Enquanto isso, as meninas que estavam no andar 47 se perguntavam em qual andar Haruka tinha caído e o que era aqueles portais, e os nerds explicam que ao derrotar todos os monstros do andar, eles apareciam e levavam até a superfície, mas acreditavam que Haruka não poderia usá-los, já que os portais não apareciam fora da rota normal, mas Kakizaki acreditava que Haruka conseguiria dar um jeito, apesar dos rumores de que o fundo da masmorra era o lar do imperador da dungeon, um monstro que até mesmo o rei da dungeon se curvava, deixando as meninas aflitas porque os monstros que encontravam estavam no nível 40, então as coisas ficariam mais difíceis, e talvez seja melhor retornarem, mas a doida do suco diz que apesar das coisas serem assustadoras, Haruka o salvou e agora era a vez deles o salvarem, motivando todos e deixando a representante emocionada. E enquanto isso, Haruka estava diante ao monstro com todos os status desconhecidos, além das maiores classes do Lahan, Lich e Rei sem vida, e apostava que Tanaka não conseguiria se mover diante essa criatura, e como Liches eram especialistas em magia, ele teria que encará-lo de perto. Ele parte para cima do monstro, que consegue bloquear seu golpe, deixando Haruka surpreso com sua velocidade. Ele tenta contra-atacar com uma nova habilidade que o monstro volta a bloquear, deixando Haruka em choque, mas decidido a superar essa velocidade divina. Finalizando mais um episódio, muito obrigado que ficou até aqui, não se esqueça daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!